colaboração. Vamos falar de audiência? Bretas, você falou de produção de provas e tal, né? E aí, eu queria algumas dicas. O advogado iniciante, ele fica muito preocupado com a audiência. Seja pelo rito como um todo, seja situações simples, né? Às vezes a dúvida é até onde sentar. Mas dá algumas dicas sobre audiência e também sobre sustentação oral nos tribunais. Muito bem, muito interessante essa provocação. Eu penso que para a audiência eu lançaria a mão de duas dicas. A primeira delas é comparecer à audiência absolutamente seguro de tudo aquilo que está no processo. É preciso saber os autos, conhecer a investigação. Normalmente, quando nós estamos falando de uma audiência, é uma audiência de instrução que sucede todo um inquérito policial e nós temos ali, nós precisamos destrinchar todos aqueles elementos que estão já carreados aos autos, mas não só aquilo que está carreado aos autos. Existem muitas vezes narrativas extra-autos que estão nas entrelinhas. Investigar a investigação é muito importante, porque nós precisamos fazer uma contranarrativa àquela narrativa, aquele enredo oficial que o Estado está lançando mão por meio de uma acusação. Então, conhecer as filigranas do processo e daquilo que não está no processo é ponto elementar, é o começo, é o básico de tudo. E a segunda dica que eu diria é que muitos advogados às vezes comparecem, e isso não é nenhum problema, porque eu já fui assim, já aconteceu isso comigo nas primeiras audiências, com uma espécie de um roteiro pré-formatado da audiência. Com as perguntas que eu vou fazer para a testemunha fulana, as perguntas que eu vou fazer para a testemunha Beltrano e as perguntas que eu vou fazer para a testemunha Ciclano. O advogado não é um perguntador. O advogado, ele não vai chegar ali e se limitar àquele rol taxativo de indagações. A audiência é uma dinâmica, a audiência é coloquial. E aqui nós temos um importante instrumento que veio a ser sufragado no texto legal lá em 2008. Para nós é algo que parece até recente, mas que nos deu uma liberdade, que é a possibilidade do cross-examination. O que é isso? É a oportunidade que eu tenho de bater um papo com a testemunha, de conversar com a testemunha e conduzir a inquirição de uma maneira dialogal, de uma maneira coloquial. Conversar com a testemunha, porque dependendo da pergunta que a testemunha der ou não der, eu vou encaixar uma pergunta, dependendo da resposta que a testemunha der ou não der, eu vou encaixar uma pergunta subsequente. Então a audiência é muito dinâmica. Não vamos ficar ali enclausurado numa camisa de força, num roteiro pré-formatado. Eu posso ter linhas estruturais, colunas dorsais, linhas de raciocínio, narrativas que eu queira definir, mas me causa, sim, preocupação quando eu vejo Isaías, aquele advogado assim que chega com aquela folhinha assim, e as perguntas, né? Pergunta 1, pergunta 2, e ele vai fazendo a pergunta e vai ticando, vai ticando. A audiência ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais coloquial, e o cross-examination permite isso, que a gente possa interagir com a testemunha. Não é simples perguntas e respostas. O cross-examination permite. E eu aprendi isso no livro do professor Adel Eltassi, quando já falava de cross-examination naquele livro Tribunal do Júri, que tem aquela capa maravilhosa com o toque de dedos do Michelangelo lá do afresco da Capela Sistina, né? E o professor Adel já ensinava, já lecionava no seu livro sobre essas técnicas do cross-examination. Para a sustentação oral. A sustentação oral é uma oportunidade que a gente tem de lançar mão dos principais argumentos que nós temos para enfatizar ali na tribuna, naqueles poucos 10 ou 15 minutos, dependendo se é, por exemplo, um recurso sentido estrito, aqui no regimento interno do tribunal são 10 minutos apenas, se é apelação, habeas corpus, enfim, aí são 15 minutos. Destacar os pontos cruciais, os pontos primordiais, lembrando sempre, o desembargador, por mais que tenha sido relator daquele feito, por mais que tenha havido um revisor, ele não está familiarizado com a causa tanto quanto o advogado. Então é preciso simplificar
os personagens, simplificar os argumentos para se fazer entender e criar um canal de comunicação com o destinatário daqueles seus argumentos. Eu vejo muitas vezes advogados se lançando à tribuna com uma verborragia, como se fosse uma metralhadora giratória e partindo do pressuposto que os desembargadores estão tão familiarizados quanto ele. E às vezes não estão, às vezes é preciso você organizar bem o raciocínio. Então, assim, em se tratando de sustentação oral, a dica que eu daria é priorize, prime pela qualidade e não pela quantidade. Vamos selecionar lá, 3 principais argumentos. E vamos trabalhar muito bem nesses 3 argumentos. Ah, professor, mas eu tenho um 4º argumento aqui. Veja se realmente vale a pena. Porque um argumento não tão forte pode enfraquecer um argumento forte. Não pense que um argumento forte fortalece um fraco. Um fraco enfraquece um forte. Então, 3, quando muito 4, se eles forem realmente importantes, argumentos importantes. Então eu diria, assim, para a audiência, sustentação oral, que essas são as dicas que eu colocaria. Lembrando sempre, o memorial é fundamental. A entrega de memorial que antecede a sustentação. E que dicas, hein, meu amigo? E vocês estão ouvindo isso do Adriano Bretas, pelo amor de Deus, tem que ser nesse caminho. Achei sensacional isso. 3 argumentos. 3, 4 estourando. No máximo. Sensacional. Às vezes o muito falar prejudica, né, meu? Prejudica. É verdade.